Isso aqui é igual a quê? Isso aqui é igual a quê? A m sobre n vezes o quê? Raiz enésima. Aí eu vou fazer esse por esse, que dá x elevado a quem? A m menos n. Então fica bem mais simples essa expressão. E isso vale qualquer que seja o x no domínio da f. Por que no domínio da f? Porque eu não sei. Porque se o n é ímpar, qualquer que seja x, tá certo? Diferente de zero, qualquer que seja x no domínio da f, x o quê? Diferente de zero. Com certeza dá. E no zero? No zero eu tenho que analisar a parte. Mas eu tenho isso aqui, que ficou muito mais simples, não ficou? Não ficou? Muito mais simples. E daqui a gente vai, grava essa fórmula, que daqui a gente vai tirar a derivada com expoente racional. Vai generalizar a fórmula da derivada de x elevado a n com expoente racional. Bem, vamos analisar outro caso. Vamos analisar outro caso. N é ímpar, então já cobriu. N é ímpar e m é par, n é ímpar e m é ímpar. E aqui, n é par. Então falta um caso a analisar. Qual é? Qual é o caso que falta analisar? Porque, ó, quais são as possibilidades? Quais são? N e M. N ímpar, aí tem duas possibilidades para M, mas eu já fiz N ímpar, então já morreu. O N ímpar já morreu. Agora, o N ímpar já morreu. Agora é o caso que o N é par. Aí o N é par, tá? N é par e M ímpar já foi. Agora só falta então, só falta qual? N par e M par. Correto? Tá certo? Porque só falta um caso agora. Porque isso aqui já são dois casos. Isso aqui é N ímpar e M par, M de mamãe par, N ímpar e M ímpar. Já resolvi. E resolvi esse. Porque é o caso em que o domínio é os reais não negativos. Então qual é o caso que está faltando? Qual é? Hã? Então vamos ver. Agora eu vou ao caso que falta. Se N é o quê? Se N é par e M é par, tá? Se N é par e M é par, como é que fica a derivada? A derivada f' de x é igual. Olha aqui, ó. É igual. Tudo bem, é igual a m sobre n. Vou repetir aqui. É igual a m sobre n. Isso aqui, no caso, x é diferente de zero, viu? Estou fazendo a conta para x diferente de zero. Vai ficar aquela expressão ali. X elevado a quê? A m menos 1, tá? Menos 1, dividido por raiz. Vamos logo. Se o x for positivo, veja aqui, ó, volte para cá. Se o x é positivo, eu posso proceder dessa maneira, não posso? Não posso? Eu posso fazer essa conta que eu fiz aqui. Então, se o x é positivo, eu vou chegar e encontrar que isso aqui é m sobre n vezes a raiz enésima de quem? De x elevado a m menos n. Isso se o x for positivo, porque esse é um caso em que o domínio de f é os reais, é o conjunto dos números reais. Então eu vou encontrar isso aqui se o x é positivo. E vamos analisar agora o caso que o x é negativo. Se o x é negativo, então f' de x, como é que fica o caso de x é negativo? Fica m sobre n vezes, eu vou repetir aquilo lá, porque essa situação vale qualquer que seja o x diferente de zero. Então isso aqui
é x elevado a quanto? A m menos 1, dividido por quem? Pela raiz enésima de quê? A mn menos m. E aí observe, como m é par, m menos 1 é ímpar. Portanto, x elevado a m menos 1 é o quê? É o quê? Negativo. É negativo. X elevado a m menos 1 é um número negativo. Então, como x elevado a m menos 1 é um número negativo, como é que eu vou proceder aqui? Me diga, como é que eu vou proceder aqui? Se o x, porque como é que eu vou fazer aquele negócio lá? N é par e M é par. Se eu levar a raiz de N e elevar também a N, fica par. Se eu levar x elevado a N, x elevado a N menos vezes vai ficar... elevado a N, fica par. Se você elevar ele a N, esse caso de baixo aí a N, vai ficar par, porque o N é par. Vai ficar positivo, quer dizer. Certo, mas e aí? Você tira a raiz de N nesse caso. E aí? Ah, mas aí vai fazer o seguinte, ó. Se eu elevar veja que isso aqui é negativo. Tá certo? Veja que isso aqui é negativo. Então isso aqui é igual a m menos m sobre n vezes o módulo de x elevado a m menos 1. Tá? O módulo de x elevado... Não, estou indo ao encontro que você falou. Não estou desprezando o que você disse, não. O que você disse é correto. É exatamente por isso que eu vou fazer isso aqui. Dividido por quem? Por raiz enésima de x elevado a mn menos m. Só que eu vou colocar aqui, então fica menos m sobre n vezes. Aí agora, como eu tenho um módulo, isso aqui é positivo, isso aqui fica raiz enésima de quem? Do módulo de x elevado a m menos 1 elevado a n. Mas não importa, o n é par. Então, vai ficar o módulo de x elevado a quê? A mn menos n. Só que isso aqui é par. Porque o n é par. Isso é o produto do ímpar por um par. Isso dá o quê? Par. E o módulo elevado a um número par é a mesma coisa que o número elevado a esse número par. Entendido? Então eu posso me livrar do módulo. Você entendeu? Entendeu o que está acontecendo? Ó, isso aqui é menos isso. Só que agora eu posso tirar o módulo. Como é que você tirou esse negativo do mn? Porque esse número é negativo. Então, quando eu boto o módulo de x elevado a n menos 1, isso é positivo. Aí vem o menos. Menos isso é igual a... Entendido? E agora fica... Eu estou querendo economizar, então vai ficar a raiz enésima de x elevado a quê? A mn menos m. E agora vai ser menos m sobre n. Aí faz a conta. Aí a conta fica beleza. Porque vai ficar o quê? Raiz enésima de quem? De quem? Aqui também é par, ó. Aqui também é par, porque é o produto do n menos 1 que é ímpar vezes o m que é par. Então fica x elevado a quê? M menos n. E m menos n é par. Então, e isso vale qualquer que seja o x, o quê? Negativo. Entendido? Entendido como é a derivada? Quer dizer, no caso em que o n é par e o m é par, a derivada nos negativos é essa expressão aqui. Tá? E cuidado com os cancelamentos. Cuidado com os cancelamentos, porque os cancelamentos, com certeza, eles são válidos,
quando a base do radicando é um número positivo. Se não for positivo, eu não sei. Pode mudar o sinal. Entendido? Isso, gente, é porque, você pode até verificar isso. Por exemplo, os dois são pares, os dois são pares, tá? Os dois são pares, x e y, os dois são pares. Acontece o seguinte, o gráfico da função f, dessa função aqui, é essa função aqui a qual estou me referindo, tá? Se os dois foram pares, a raiz enésima vai ser positiva, tá? Ela é sempre positiva. Então, o gráfico aqui, tá? Ele faz isso, Ele faz esse tipo de coisa aqui. E pode fazer um bico, tá? Isso é o gráfico dele. Pode fazer um bico ou não, tá? A gente vai ver o caso em que forma um bico. Forma um bico é porque não tem derivada. Se forma um bico, não tem derivada. Pode ver esse detalhe, tá? É o gráfico da f. Mas o gráfico da f pode ser assim, Pode ser assim. No caso em que a reta tangente é horizontal, não tem derivada. Então, nesse caso, aqui, quem é a derivada? É o coeficiente angular da reta tangente. Então, a derivada é negativa. Enquanto aqui sempre a derivada é... Isso aqui é o caso em que esse é o caso em que o m é ímpar e o n é ímpar. Esse aqui é o caso que m e n são pares, m e n são pares, que a função é toda positiva, e esse é o caso em que m e n são ímpares. M e n são ímpares. Porque lembre, se o m é ímpar e o n é par, é um gráfico desse tipo aqui, porque a função ela não é negativa, se o m é ímpar e o n. Eu estou colocando aqui só para vocês sentirem que aqui a derivada precisa ser dada por partes. A derivada é essa expressão para x negativo, e é essa para x, e é essa para x positivo. Vocês entenderam? Mas em qualquer caso, tá? Independente disso, você tem o seguinte: e no zero? Então isso tem a derivada. E no zero vai depender da relação do m com n. Eu já falei para você, demonstrando uma proposição. Quem é o limite? Veja bem, em qualquer caso, quem é o limite? Quem é o limite de f de x menos f de zero sobre x menos zero com x tendendo a zero? Quem é? Isso aqui é o limite com x tendendo a zero de quê? Da raiz enésima de quem? De x sobre quem? Sobre x. X elevado a n. E vamos fazer essa conta no caso em que o n é ímpar. No caso em que o n é ímpar. No caso que o n é ímpar, isso aqui fica o limite com x tendendo a zero de quê? De raiz enésima de x elevado a m sobre raiz enésima de x elevado a n, que o n é ímpar. Então isso aqui fica o limite com x tendendo a zero, tá? Da raiz enésima de x elevado a quanto?
a m menos n. E isso aqui é igual a zero sempre se o m for maior do que o n. E n ímpar. E eu te asseguro o seguinte: se o m for menor do que n, esse expoente aqui é o quê? Negativo. Aí vai lá para o denominador, o limite. O que é que acontece com o limite? O que acontece com o limite? Se esse expoente aqui, se for, por exemplo, se o m for 3 e o n for 5, fica o limite de x elevado a menos 2, que é 1 sobre x ao quadrado. Qual é o limite disso quando o x tende a zero? Aí a raiz vai para onde? Mais infinito. Entendido? Mas pode ser que, por exemplo, se o m for 3 e o n for... O m for 3 e o n for 4. Fica x elevado a menos 1. Aí o limite pela direita com x tendendo a zero dá o quê? Mais infinito. E o outro limite dá o quê? Menos infinito. Ou seja, o limite não é real, não é um número real, se o quê? Se o m for menor do que n. Moral da história, essa função, e n ímpar, tá? E eu estou analisando o caso em que o n é ímpar. Moral da história, esse limite, no caso em que o n é ímpar, esse limite é o quê? Esse limite é zero. Então a função é diferenciável no zero. E se o m for menor do que n, esse limite não é um número real. Portanto, a função não é diferenciável. Olha, você tem que ser não pertence, né? Não pertence. Tá? Tá bom? É importante dizer o seguinte: sejam, só aqui, vamos só completar. Só completar aqui, ó. Para completar, sejam m diferente de n, n com m diferente de n. Porque se o m for igual a n, ou eu tenho uma função x, identidade, que eu já sei tudo sobre a diferenciabilidade, quando o n é ímpar, ou eu tenho a função módulo de x, quando o n é par, que eu sei tudo sobre a diferenciabilidade dela. Ela não tem derivada no zero e tem derivada nos outros pontos, que é 1 nos positivos, menos 1 nos negativos. Então eu não preciso me preocupar com m igual a n, só me se preocupar com m diferente de n. Então, moral da história aqui é que a função f, no caso em que o n é ímpar e o m é maior do que o n, ela tem derivada no zero, e a derivada é quanto? Zero, tá? A f é diferenciável. Que f? Essa f aqui, eu estou fazendo tudo sobre essa f. A f é o que? Diferenciável em zero com f' de zero igual a zero, se n é ímpar e o que? E o que? O m é maior do que o n. Agora vamos pegar o caso em que o m é par. Se o m é par, tá? Se o m é par. Ora, se o m... Vamos pegar o caso em que o m é par e o n é ímpar. Então, vamos ver quem é o limite de f de x
menos f de zero, sobre x menos zero, com x tendendo a zero. Isso é o limite de quem? Da raiz enésima de x sobre quem? Aí x elevado a m, né? Sobre x, com x tendendo a zero. E como eu vou analisar o caso em que o n é par e o m é ímpar, o domínio é o conjunto dos números reais não negativos. Então, tender a zero é tender a zero pela direita. Então, o x é necessariamente positivo. Então, esse limite é o limite... Isso aqui é a função f que estava aqui. Eu estou analisando a função f, tá? A função f de x igual a raiz enésima de x. Apaguei a sua definição para poder escrever, tá? Mas estou trabalhando com essa função. Então, isso aqui fica o limite, mesma coisa. Vai ficar raiz enésima. Continuando aqui. Vai ficar o limite com x tendendo a zero de quem? Dá quanto tempo aí?